Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vasos, o podcast que pulsa com a informação. Eu, Leonardo Nóbrega, cirurgião vascular em Brasília, estou aqui ao lado do meu amigo Gilmar para entrevistarmos a Larissa. Gilmar, por favor, se apresente e depois em seguida a Larissa. Olá pessoal, meu nome é Gilmar, vim lá da Bahia, aqui contribuir mais uma vez com as gravações do podcast Vasos. Estou muito feliz de estar aqui com o Leonardo. E, por favor, Larissa, fala um pouquinho quem é Larissa. Prazer, eu sou a Larissa Morinho, sou nutricionista. Muito obrigada pelo convite, estar participando aqui desse podcast, para mim é uma honra. E eu, além de nutricionista, também sou atleta de fisiculturismo e portadora de lipedema. E vegetariana também. Vegetariana, opa! Vegetariana. E além de tudo, ainda ganhou um campeonato recentemente que eu fiquei sabendo, viu, Gilmar? Foi mesmo? Foi. Então tem muita coisa pra gente conversar aí. Segura aí vocês que o papo vai ser muito legal. Larissa, conta pra gente como é que você entrou no mundo da nutrição e do fisiculturismo. Quem apareceu primeiro em sua vida? O fisiculturismo, o esporte, na verdade, a musculação tá na minha vida desde os 14 anos. Então, eu comecei a praticar musculação, desde então conheci o esporte e comecei a me apaixonar. Logo depois, depois de alguns anos, né, eu acabei entrando na nutrição por ter já um estilo de vida saudável, praticar musculação, visitar vários campeonatos de fisiculturismo, assistir e gostar do esporte. Acabei entrando na nutrição para não só benefício próprio, mas por gostar do estilo da vida saudável, ver que aquilo combinava comigo. E depois acabei entrando no esporte, mesmo como atleta, por ter conhecido, querer participar, ter aquela sensação de palco e querer conhecer o que é mesmo o fisiculturismo lá em cima, no palco. Extremamente interessante. Eu acho que você tem dois pontos aqui, dentre os vários. Um deles é que você é nutricionista e fisiculturista. E o fisiculturismo, ele tem um preparo muito especial, muito intenso, e que muitas vezes a gente vê flertando até com um pouquinho fora, até deixando um pouco a saúde de lado em prol de um resultado. Isso. E como é que você, como nutricionista, lida com essa situação e quem está nos assistindo agora a entender que existe um ponto e que a musculação é fantástica, mas o fisiculturismo é uma profissão que também carrega riscos. Não só o fisiculturismo, né? É bom a gente pontuar que qualquer tipo de esporte que leve o ser humano ao seu nível máximo, tira ele daquele estado saudável. Isso seja na natação, no atletismo, o fisiculturismo, porque tem sim o uso de esteroides, isso acaba prejudicando um pouco mais a saúde, mas todo esporte leva o indivíduo fora do seu estado mais saudável, porque leva ele ao nível máximo. O fisiculturismo, mais ainda, por conta de toda a preparação que acaba levando, e durante a apresentação, todo o processo de desidratação, o uso de esteroides, todo aquele treinamento mais intenso leva o indivíduo fora do seu estado de saúde. Como nutricionista, isso acabou me levando um pouco contra o meu estilo de vida mesmo, que é do saudável. Mas ainda assim eu consegui manter um estilo de vida mais saudável dentro do fisiculturismo, porque o meu preparo ele foi muito longo. Então eu esperei o tempo certo para então competir. O meu tempo levou aí 1 ano de preparação, mais ou menos, um pouco mais que isso. Porque eu entendi a importância de fazer uma preparação um pouco mais longa para diminuir os impactos que a preparação do fisiculturismo iria levar. Então, o período mais intenso mesmo da preparação foram os 3 meses da reta final. Ali foi o nível hard mesmo, que eu levei o meu corpo, não só a parte mental, como a parte física também, no nível extremo, que eu nunca tinha levado antes. E aí experimentei na prática como é ficar com a pele bem fina, como é desidratar, quais são as reações que o corpo acaba tendo nesse processo de desidratação, a parte psicológica também, estresse que em casa que anda cadeirada no marido. Que na verdade eu não tive, essa é uma coisa que a Siri tá respondendo aqui, que isso é uma coisa que eu gosto de comentar também, que eu pensei que eu fosse ficar muito estressada, eu pensei que eu fosse ficar, assim, completamente diferente, como todo mundo acaba ficando, mas eu consegui experimentar na prática o que os meus hábitos acabou me trazendo, que é o hábito da meditação, das respirações. Isso acabou me ajudando bastante e eu experimentei que aquilo ali, né, acabou me levando ali num estado mental um pouco mais calmo. Então, eu acabei não ficando tão nervosa, não só no dia, mas durante toda a preparação. Acabei me mantendo muito calma.
Ô, Larissa, e você, além de tudo, ainda é portadora de lipedema. Sim. Como é que é essa questão do lipedema na sua vida? Isso te atrapalhou de alguma maneira ou a atividade física já fez o contrário? Já foi bom para o tratamento? Já veio junto o tratamento? Como é que foi essa questão do lipedema? Atrapalhou o campeonato? Como é que foi? Tá. O lipedema, eu descobri, na verdade, fui diagnosticada em agosto do ano passado. Então, vai completar um ano que eu passei a ficar, assim, imersa, não só no estudo, mas como a passar a tratar pacientes com lipedema. Tem um ano. Antes disso, eu não sabia o que eu tinha. Eu não tinha respostas, mas sentia muitas dores, a perna sempre ficava marcada no final do dia, muita celulite, então acabava tendo muito, mesmo tendo um estilo de vida muito Todo saudável. mundo anotando os sintomas aí, gente? São os sintomas clássicos do lipedema. Aquela celulite que não sai. Então, eu treinava muito, fazia dieta, acabei tendo transtorno alimentar na adolescência por conta disso, porque eu não achava justo. Eu falava, nossa, eu comecei a treinar com 14 anos, faço musculação, vivo de dieta, e ainda minha perna é cheia de celulite. Então, alguma coisa tem de errado. E aí, acabei sendo diagnosticada. Quando eu fui diagnosticada, eu já praticava musculação em alta intensidade. Então, isso também corroborou para que o meu lipedema não fosse tão avançado. Porque ele tem graus, né? Uhum. Então, a gente tem o grau 1, 2, 3 e 4. E o meu sempre se manteve no 1. Só que ainda assim, mesmo não sabendo do lipedema, eu não achava justo ter tanta celulite. Então, eu achava que tinha alguma coisa de errado. Quando eu descobri e passei a estudar mais ainda sobre o lipedema, sobre essa inflamação crônica, eu acabei excluindo outros tipos de alimento, que antes eu já excluía, que por ser vegetariana eu já não consumia carne animal. E por ter um estilo de vida saudável, eu consumia em pouca quantidade o álcool. E raramente, em alguns momentos sociais, o açúcar. Em alguns momentos, alguns eventos sociais, acabava consumindo álcool. Depois que eu descobri o lipedema, eu excluí tudo isso. Além de excluir o glúten também. Então, acabou colaborando para a melhora do meu lipedema. Hoje, até mesmo algumas seguidoras, algumas pacientes olham e falam, nossa, nem parece que você tem. Então, para mim, isso é um elogio, porque eu tenho os sintomas. Então, chega no final do dia, eu acabo tendo muitas dores. Se eu não treino, eu acabo tendo muito incômodo, inchaço nas pernas, eu acabo tendo. Mas o aspecto da pele acabou melhorando bastante. Então, acabou contribuindo, porque a musculação ficou mais intensa, a dieta ficou mais restrita e toda a preparação para mim foi diferente do que é normalmente para outras mulheres que não têm o lipedema. Então, para mim, o processo de desidratação começou antes, o treino era mais intenso, eu tinha que fazer muito mais cardio do que outras atletas em preparação. Então, durante o dia e o meu dia durante a preparação era em torno de 3 a 4 horas de treinamento por dia, mais ou menos. Então, era uma rotina muito puxada para a preparação, o que acabou colaborando para a melhora do lipedema. E aí você conseguiu o primeiro lugar no campeonato. Fala desse campeonato que você conseguiu o primeiro lugar. Tá, foi no campeonato estadual paranaense, então foram 2 dias de competição. Até então eu só ia no estreantes, porque eu não estava muito confiante, até porque na última semana acabei tendo uma complicação, tive uma inflamação no olho, e aí isso me levou a tomar corticoide e antibiótico na última semana. Eu falei, nossa, pronto, vai piorar meu lipedema, vai aparecer o lipedema no palco, não vou conseguir o primeiro lugar. Então foi uma coisa que acabou mexendo um pouco comigo ali na reta final. Foi brasileiro? É paranaense. Paranaense. Então, no sábado foi o paranaense, acabei pegando o top 1, e no fisiculturismo, cada categoria a gente tem também o chamado overall, que a minha categoria é o wellness, aí dentro do wellness tem as alturas, então até 1,63 é uma categoria, até 1,68 é uma categoria, e acima de 1,68. No estreantes eu acabei pegando o overall, então eu ganhei de todas as categorias, então em um dia eu peguei 2 troféus, né, em primeiro lugar, e ainda fui pro estadual, que o meu treinador falou, não, você tá muito bem, se inscreve para ir no segundo dia no estadual, e eu com medo, porque ali eu ia competir com atletas que já estão competindo há muitos anos, ia ser a minha estreia, né, então eu falei, não, tá bom, se você tá dizendo que vai, meu namorado me apoiou também, ele, já tá aí, vai, se inscreve, faz logo, já tá passando fome mesmo, fica mais um dia sem água, você tá bem, não brigou comigo até agora, Opa, então vai. Grande sinal, grande sinal. Então acabei me inscrevendo pro estadual também, e no estadual acabei ganhando o top 1. Não peguei o overall, mas acabei pegando o top 1. Então no final de semana eu levei para casa 3 troféus aí de primeiro lugar. Essa coisa de a gente ter retorno pelos nossos esforços é legal. Eu lembro que já tem um tempinho que eu não parece, mas já tem um tempinho que eu parei de fazer musculação.
Mas quando eu estava fazendo da forma mais intensa, eu lembro que estava num ambiente, alguém chegou para mim e falou, ei, tudo bem, como é que você tá? Tá treinando muito? Aí eu fiz, tô. Aí a pessoa falou, mas não parece. Dá um abatimento, né? Então você fazer e ganhar o seu troféu eu achei bem legal. Mas assim, a questão do lipedema, hoje é um lugar comum de consultório, porque isso veio à tona, muita coisa que a gente não tinha uma resposta, as pessoas mostravam, a gente dizia que era assim mesmo, vai para casa. E hoje acendeu uma luz muito grande, acendeu um farol. Essa semana eu dei uma aula sobre inflamação crônica em doença venosa, em varizes e vasos, graus iniciais, e relacionando a inflamação com mortalidade. Depois eu até te passo, não sei se você já chegou a ver, é coisa recente. Mas assim, a grande questão aqui é o papel da inflamação crônica e como o lipedema, não só esse diagnóstico está ajudando muita gente, mas está abrindo os olhos dos profissionais o papel dessa inflamação. Sim. Você como nutricionista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tal da dieta anti-inflamatória, né? Que ficou na moda agora. Então, todo mundo fala em dieta para secar, para perder peso. Existe uma dieta anti-inflamatória? Como é que é isso? Eu posso já começar a anotar algumas coisas para me desinflamar aqui? Conte pra gente. Pode ajudar, porque os alimentos, eles são aliados nesse processo para desinflamação, né? A inflamação crônica, ela acaba intensificando quando a gente consome esses alimentos inflamatórios. Então, antes de entrar no anti-inflamatório, vamos entender o que inflama. É o que todo mundo deveria evitar. Uma vez ou outra pode comer, ok, mas o problema é que a grande maioria das pessoas consome isso todos os dias, e isso acaba contribuindo para desenvolver também outros tipos de inflamação, né? Então, industrializados, ultraprocessados, o excesso de açúcar simples, o álcool em si, é o que acaba inflamando. Então, o que a gente precisa fazer? Desinflamar. O que todo mundo deveria comer todos os dias. Vegetais, frutas, uma alimentação balanceada, e a gente pode melhorar isso quando a gente faz a combinação de fitoterápicos, alimentos com compostos bioativos, e aí tem aí essa nomenclatura da dieta anti-inflamatória, que é diminuir também o consumo de glúten. O glúten, ele acaba sendo inflamatório para muitas pessoas, porque ele é uma proteína que acaba se ligando a fatores de crescimento que contribuem para essa inflamação. Então, se a gente retirar ele por um tempo, a gente vai sim obter melhoras. E a questão do leite. E aí, salvo aqui a informação de que o leite ele não é inflamatório, mas ele tem citocinas inflamatórias que contribuem para qualquer tipo de inflamação. Então, pode ser uma inflamação intestinal, pode ser uma inflamação crônica de baixo grau, ele acaba contribuindo. E quando a gente retira ele, a gente acaba observando sim essa melhora. Além disso, também o açúcar. O açúcar ele tem sim um alto potencial inflamatório, que acaba colaborando para essa inflamação, e também a carne vermelha. A carne vermelha, que muitas pessoas acham que não vai dar nada, tem sim uma grande colaboração para a inflamação, porque ela piora o trato intestinal, então acaba gerando essa constipação. E, em contrapartida, o intestino não funcionando bem, ele acaba gerando uma inflamação sistêmica, e isso acaba piorando também o lipedema. Então, de retirar ou até mesmo reduzir o consumo da carne vermelha pode ser benéfico para muitas pacientes. Não só para quem tem lipedema, mas em qualquer outro tipo de condição, né? A própria OMS recomenda consumir carne vermelha no máximo 2 vezes na semana. Não é 2 vezes no dia, não? Não, 2 vezes na semana. Perguntar não ofende. Não tem problema perguntar. Mas 2 vezes na semana é o recomendado. Ô Gilmar, quando eu conheci a Larissa, eu fiquei curioso com uma coisa, porque ela é fisiculturista e ela também é vegetariana. Como ganhar massa muscular sem comer carne? Sem comer proteína, me conte. Eu também fiquei curioso. Porque... hambúrguer como é que é aqueles hambúrguer vegetal? Conte pra gente aí. Porque assim, a proteína, ela não é isolada da carne animal, né? A proteína é um composto de aminoácidos que forma uma proteína completa. Então, ela vem dos vegetais. E a gente pode formar uma proteína completa a partir dos aminoácidos que vêm dos vegetais. Então, isso é independente de vir do frango, da carne vermelha, do peixe, etc. Então, é possível a gente construir massa muscular comendo vegetal, que foi o meu caso, né? Eu fui vegana por 3 anos, mas eu sentia muita vontade de comer ovo. Vou voltar a comer os ovinhos, porque a galinha, purê de batata, ovo
E frango é a dieta do pessoal da maromba, né? Isso é Hoje não tradicional. mais. Não, mudou? É, Preciso me antigamente atualizar. sim. Era batata doce. Era batata doce e frango e era aquilo ali e se vira. É. Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim. Dá pra ter uma boa variabilidade e sim construir massa muscular. Então eu consigo isso através dos vegetais. A soja, por exemplo, a carne de soja, ela tem um valor biológico semelhante ao frango, em torno ali de 76 a 78% mais ou menos. E o frango, a mesma numeração de valor biológico. O que significa o valor biológico? Significa que ela contém os aminoácidos essenciais para formar uma proteína completa. Então eu posso continuar comendo vegetal e construir massa muscular, porque ela é independente de vir de fonte animal ou de fonte vegetal. Tanto que é uma prova viva, né? Foi essa questão do campeonato. Não só eu, mas muitos outros atletas, até mesmo homens grandes, que constroem massa muscular com base vegetal. Homens grandes, eu já até me agitei aqui na cadeira. Já desce a armou. Sempre. Ô, Larissa. Vai partir pro tofu agora, né? Mas assim, eu acho interessante toda essa discussão de alimento, de inflamação crônica. Eu acho que está bem realmente atual. Mas uma coisa que eu tenho muito receio são as fórmulas prontas, do tipo, todo mundo que está me ouvindo aí, pare de fazer isso. Todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre entender que o organismo ele reage de forma diferente. Sim. E quando eu falo dieta anti-inflamatória, eu falo para os meus pacientes, a dieta anti-inflamatória, o seu nutricionista vai ver quais são os alimentos que para você são inflamatórios e você. Porque senão a gente pega o encarte e entrega para ele. Coma isso. E não existe uma fórmula pronta. Isso eu explico para as minhas pacientes também. Ela fala, nossa, agora eu vou ter que cortar o glúten. Não, calma. Para você agora, inicialmente, vamos observar se retirar o glúten vai fazer bem Sim. ou se não. Se a gente observar a melhora, ok, o glúten faz mal para você. Se não fez diferença nenhuma, volta a comer e vamos observar como que o seu corpo reage. É assim que eu faço. A mesma coisa com lactose. Ela fala, nossa, eu vou ter que deixar de tomar leite? Eu falei, não, calma, vamos ver se para você o leite faz mal. Vamos começar agora sem a lactose, consumindo os derivados de leite. Se você tiver melhora, a gente introduz novamente para ver como que o seu corpo reage e se a gente observou alguma diferença, a gente tem uma resposta. Eu tenho um depoimento sobre isso. Você segura, viu, Léo? Manda. Eu fui na nutricionista tem um tempinho, fiz toda a avaliação, bioimpedância e tal. E ela tirou tudo de leite e derivados. No início foi bem difícil. É porque tudo que é gostoso leva leite, né? É incrível. Pois é. Pois. Aí eu me transformei em outra pessoa. Foi impressionante como o meu corpo mudou quando eu tirei leite e derivados. Realmente eu virei outra pessoa, mas eu acabei brigando com essa outra pessoa e voltei a comer leite e derivados. Mas assim, foi muito legal. E realmente tem diferença entre pessoas e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente generaliza, entender que cada organismo é único, ele vai se adaptar de formas diversas a isso aí. E é importante ter sempre uma nutricionista para orientar. E hoje, nos tempos de inflamação crônica, buscar a sua dieta anti-inflamatória, acho que é mais do que mandatório, né, Léo? Sem dúvida. Ô Larissa, e a respeito assim do número de refeições diárias que você recomenda para os seus pacientes que são pessoas normais, que não são campeões, fisiculturistas, atletas de alto rendimento? Como é que você distribui a dieta dos seus pacientes ao longo do dia? O meu nutricionista, ele recomenda que eu coma 6 vezes por semana. E eu fico brigando com ele porque tem um tal do lanche da tarde, uma que eu não consigo fazer. O consultório lá pega... Dá para terceirizar, não? Gente, alguém come meu lanche da tarde. O importante é alguém... eu acho que eu consigo. Delegar até a refeição, né? Delega. Porque o lanche da tarde, para mim, é difícil. Quando o consultório pega... Eu mesmo queria contratar alguém para treinar para mim, para fazer musculação. E eu ficar forte. Esse é meu sonho de consumo. Seria legal. Como é que você distribui as dietas ao longo da semana? Isso é uma parte de consulta também. Eu tô Lógico. Consultando aqui. Pegar a ponga, consulta de Léo aqui. Fica todo mundo ligado aí. Tá, essa questão do número de refeições é bem individual também. Então, normalmente o que a gente faz, o que eu faço na consulta, o recordatório alimentar. Se aquele indivíduo está acostumado a comer 3 vezes... Pode repetir só esse termo que eu achei bonito. Como é o? Recordatório alimentar. Recordatório alimentar. Você conhecia esse, Léo? Não. Isso, recordatório alimentar. Já precisa incluir. Podcast é cultura. Não, eu já vou incluir essa palavra no meu vocabulário. Eu também não vou incluir porque eu vou demorar a aprender a falar, mas eu já gravou. Já gravou, né? Aqui. Então anota. Recordatório alimentar.
Basicamente, eu vou perguntar o que aquele indivíduo está acostumado a comer durante a semana e no final de semana, porque muda também. O mesmo vale para a questão do sono. Que hora você dorme e acorda durante a semana e que hora você dorme e acorda no final de semana. Por que é importante? Porque não tem como eu ditar uma regra para aquele paciente. Coma 6 vezes por dia, sendo que ele está acostumado a comer 3 vezes ao dia por conta do trabalho, da rotina, das crianças e tudo mais. E aí, se ele come, por exemplo, 4 vezes ao dia, que foi que você falou que está recomendado comer 6, mas você consegue comer 4 a 5. Isso. Eu vou ajustar dentro daquilo que você está acostumado a fazer. Porque se eu criar uma rotina diferente, fora a dieta que eu já vou fazer diferente para você, a adesão ela vai ser um pouco mais complicada. E eu quero que você tenha uma adesão àquela dieta. Então o que é importante fazer? O que você está acostumado. Comer de 3 em 3 horas não é uma regra e nem é recomendado. E também nem comer 5, 6, 7 vezes ao dia. Aquilo que você consegue comer naquele volume, naquela quantidade, é o que eu vou acabar montando para você, de acordo com a sua rotina e com as suas necessidades. E, por exemplo, você falou que é uma dificuldade para você no lanche da tarde, né? Exatamente. Por conta da rotina do consultório e tudo mais. Isso acontece comigo também quando eu tô no consultório no presencial. Não atendo todos os dias no consultório, mas os dias que eu tô fico um pouco mais corrido. O que a gente pode fazer como estratégia? Você não consegue parar, fazer uma refeição, pegar o pãozinho, um lanche e tudo mais. Pega um copo, uma garrafa, uma shakeira, coloca lá uma dose de whey, pouquinho de água ou até mesmo leite, caso você esteja acostumado a consumir, pode ser leite de vaca, pode ser leite vegetal, um pouco de aveia e um pouco de psyllium, que é excelente para o intestino e excelente para saciedade. Psyllium. Psyllium, viu, gente? Psyllium. Inclusive também para a saúde cardiovascular, porque ele reduz a gordura saturada. Esse é um suplemento, Psyllium? É uma fibra. Uma fibra. É um tipo de, por exemplo, posso dizer que o mesmo grupo de aveia, só que ele tem menos carboidrato e é menos calórico. Ah, legal. E ele incha no estômago, então ele vai gerar saciedade, né? Ele ganha volume, ele gelifica muito rápido. Mistura rapidinho. Toma ali, não vai gastar nem 5 minutos para fazer essa mistura. Esse é o lanche da tarde. Lanche da tarde. Tá vendo? Já ganhou uma receita. Olha aí. Anote Mistura. Aí, que isso aí é uma dica de ouro. O que isso vai colaborar? Para quando você for fazer o seu jantar, por volta de 8, 9 horas da noite, a sua fome não estar tão aumentada e você não sentir tanta necessidade de comer muito à noite, o que é ruim também. Então, a gente tem que evitar consumir muito à noite, porque você tem que se preparar para o teu sono. Se você come muito à noite, o teu intestino vai precisar trabalhar para fazer aquela digestão. Isso já prejudica a qualidade do seu sono, que vai refletir no dia seguinte na sua percepção de fome, no seu humor do dia a dia e tudo mais. Então, você acaba diminuindo uma cascata de problemas fazendo esse lanchinho na parte da tarde em alguns minutos. Não, realmente ela tem toda a razão. Quando eu vou jantar, eu chego em casa esfomeado. Agora, eu tenho o meu prato ali, que eu faço meu prato de acordo com o que o nutricionista passou. E o segredo, Gilmar, que eu pelo menos que eu uso, é quando eu acabar de comer aquele prato, eu me levanto da mesa. Porque se eu continuar sentado, eu continuo comendo. Entendeu? Mas assim, essa questão de adaptação, por exemplo, lá na minha casa eu tenho 2 filhas e a gente faz as refeições juntos. É um momento que a gente troca ideia. Então, assim, eu não levanto porque é a hora que a gente continua sabendo como é que foi o dia, como é que foi a escola. Então, acaba que é isso. Mas eu, naturalmente, eu já não... Eu não como lá. Eu sou do interior da Bahia e lá eu cresci acostumado a jantar e tomar café com pão. Era assim, jantava às 18h30 e na hora de dormir, café com pão, senão amanhã eu ainda brigava. Então, lá, ser magro era sinônimo de doença, tem que ser gordinho, tinha essa cultura. Mas hoje em dia não, hoje realmente, à noite eu faço uma refeição bem mais leve. Você tocou num ponto aí algumas vezes extremamente importante, que é o sono. Eu acredito que, para quem acredita em outras vidas, eu não sei se eu estava numa caravela na masmorra remando, não sei se eu não dormia, eu não sei o que eu sei, porque eu tenho sono para dar e vender hoje em dia, eu tô sono demais. Se disser assim, tem 5 minutos que eu durmo aqui sentado, então assim, cama, eu tenho um caso de amor com a cama, não é paixão, é amor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do sono, do dormir bem. E assim, sono não é só tirar um cochilo. Então, qual a importância do sono para a saúde? Ô Gilmar, você está fazendo uma pergunta para a pessoa certa. Você também é bom de dormir? Não, eu não. É ela que é especialista em nutrição psiquiátrica, né? Eu estou fazendo pós em nutrição psiquiatria nutricional, ou neuropsiquiatria nutricional. Psiquiatria nutricional. Falei pausado para não passar vergonha. Então ela sabe tudo. Que está relacionado com o sono. Sou estudante ainda. A gente é estudante a vida inteira. Vamos falar um pouquinho sobre sono, sobre dormir bem.
A importância do sono, ela tá porque, assim, durante o sono, a gente deveria, né, recomendada na fase adulta, dormir de 7 a 8 horas de sono. Porque durante essas horas, a gente tem fases de recuperação do nosso sono. A partir da hora da latência do sono é o tempo que a gente leva para pegar no sono e entrar no sono mais profundo. A gente tem ali fases, hormônios sendo liberados e processos químicos acontecendo, onde a gente vai fazer a construção muscular, a recuperação da parte neurológica, então tudo aquilo que a gente aprendeu, leu, escutou durante o dia está sendo assimilado naquelas primeiras horas do sono. E a fase mais profunda do sono é a parte onde está sendo liberado, por exemplo, o GH, que vai fazer a construção Que é o que eu digo muscular. para minhas filhas, você cresce é dormindo, vão dormir, É não dormindo, tô mentindo, né? é dormindo. A gente constrói, né, na musculação, na dieta, mas durante o sono quando que vai ser, como que vai ser construído toda a nossa massa muscular. Então a importância está nisso, porque é ali que a gente vai também ter a liberação de outros hormônios para que no dia seguinte todos os nossos processos aconteçam. Uma noite mal dormida, ela nunca é recuperada. Então não acontece aquilo, não dormi muito bem hoje, vou dormir amanhã, vou dormir um pouquinho depois do almoço. Não é a mesma qualidade de sono, até porque à noite a gente libera outros tipos de processos e durante o dia são outros, né? Então, ciclo hormonal mesmo, mesmo, o próprio ciclo circadiano. Então, são processos e horários diferentes que acontecem. Porque também durante o sono a gente tem toda essa recuperação na parte neurológica e também de redução de estresse. Se você não dorme bem, você acorda mais estressado, o teu cortisol está mais alto, a sua percepção de fome ela tá alterada, porque o seu corpo entende que você não se recuperou. O que ele vai pedir no dia seguinte? Energia. E energia ele entende que vem do carboidrato. Então, quem acaba comendo muito mais e faz piores escolhas durante o dia na alimentação é porque não dormiu bem, tá mais estressado. E excesso de sono? Existe? Dormir demais. Dormir demais. Existe para algumas pessoas, mas é raro. E aí tem deficiências não, mas acontecendo. Eu digo assim, eu durmo mais que 8 horas sem me deixar. E isso aí pode prejudicar? Tranquilo. Não porque é uma individualidade sua. Mas se você acorda bem, se você acorda disposto e funciona bem durante o dia, o que eu tô vendo é que você é uma pessoa super ativa, alegre. Hoje eu tô muito tranquilo, eu tô mais calmo. Você tá mais calmo hoje? Tímido, um pouco até que E tá fazendo consulta também. Você tá se consultando aqui também. Todo mundo tá se aproveitando da doutora Larissa. Mas assim, acho que essa questão do sono é fundamental ao entendimento e a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Porque as pessoas negligenciam o sono. Receita de dieta, sabe? Passa aqui o que eu vou comer, o quê? Você tá dormindo bem? E é o que eu digo sempre, que é entender para atender. Então, você precisa entender o paciente, como é que ele está pensando, quais são as frustrações. Porque vai lá e passa aí. Léo, você precisa comer 3 vezes à tarde. Mas eu não posso, mas você precisa sim, dá teus pulos. Aí depois ele volta e fala, você não tá melhor porque você não segue o que eu falei. Né? Bem isso. Então, acho que a gente precisa sempre estar entendendo a pessoa e ajustando. Eu acho que a nutrição hoje bem feita é aquela que identifica as particularidades e ajusta isso daí, ainda mais em tempos de inflamação crônica do corpo. Né? E se fosse só essa questão, né, de me passa aí o que eu tenho que comer, até que tava, digamos assim, fácil, a maioria das pessoas pergunta o que eu tenho que tomar? O que você tá tomando? O que você tomou para ficar assim? As pessoas acreditam muito no poder somente da cápsula. Todo mundo quer uma coisa fácil. Quer uma coisa fácil. O que eu tomo para emagrecer mais rápido? O que eu tomo para ficar forte mais rápido? E a resposta fácil seduz. Seduz e é fácil de enganar. Quem quer ser enganado, porque as pessoas elas querem uma resposta para exatamente o que fazer, né? Isso. Como eu devo fazer, como eu devo fazer. Até para que depois ela tenha quem culpar. Exatamente. E aí o básico, que é realmente o que funciona, que é fácil e simples de fazer, ninguém faz. Que é a dieta, que é o treino, gerenciamento do estresse, porque isso influencia muito, e o sono, né? O sono e o estresse, eles estão completamente ligados. Então, você fazer esse gerenciamento do estresse, até mesmo no lipedema, faz total diferença. Que eu percebi isso, né? Eu faço prática de yoga e de meditação. Então, isso me ajuda muito a manter os meus níveis de estresse equilibrados. Se eu percebo que eu fico muito estressada, que isso é um dos fatores que acaba desencadeando e piorando o lipedema, rapidamente ali eu já sinto a minha perna mais inchada, o aumento da celulite, a inflamação ali de fato acontecendo. E desde quando eu comecei,
Nunca mais eu parei. Então, todo dia de manhã eu faço meu alongamento, faço minha meditação, faço a minha yoga, e aí sim eu tô pronta para começar meu dia. O portador de lipedema, acho que além de tudo ou acima de tudo, é um paciente que precisa de cuidados psicológicos para poder diminuir esse nível de estresse. E eu acho que é um desafio. E a pessoa chega lá, ela quer, não, como é que eu vou aqui, né, cuidar o lipedema? Assim, mas como é que tá seu estresse do dia a dia? Eu acho que é um Ela conjunto, né? falou uma coisa muito importante, que é a meditação. Sabe que existem vários trabalhos na literatura que falam que a meditação ele tem um poder de reduzir a ansiedade e a compulsão, de uma maneira geral. Né? Então, diminui o estresse, diminui a ansiedade, diminui a compulsão. Então, é uma maneira simples que você tem, às vezes, de tratar um problema dessa natureza. Mas assim, eu particularmente acho muito simples do ponto de vista para eu conseguir dar. Eu acho que precisa. Mas precisa de um treinamento. No meu caso, precisa ser amarrado. Mas devagarzinho a gente consegue. Mas você falou que é gerenciamento de estresse. Aproveitar a consulta, né, Léo? Como é que faz gerenciamento de estresse? Não que eu queira aprender para praticar claro. em mim. Dúvida, assim. Só dúvida que as pessoas demais. perguntam, né? O gerenciamento do estresse, ele entra nessa parte da meditação, da própria atividade física, né? Pode ser a musculação, pode ser algum esporte, uma dança que você goste de fazer, qualquer tipo de atividade de lazer, e os alongamentos, a própria yoga, é você gerenciar aquele momento de estresse e perceber. E isso eu passei a perceber também através da terapia. Então, hoje eu comecei a terapia, acho que tem uns 3 anos mais ou menos, e desde então nunca mais eu parei. E com isso eu consigo perceber os meus picos de estresse. Quando eu percebo que eu tô ficando muito estressada com alguma coisa, pode ser com questão de horário, pode ser com uma atividade que eu tô molhada em cima da cama. Isso, que eu tenho muito problema com organização, né? Então, eu sou muito organizada e, por exemplo... Não faço isso. Então, assim, são pequenas atitudes que você vai se percebendo ao longo do dia que você vai fazendo esse gerenciamento. O que é gerenciar? Você perceber aquele momento de estresse e reverter a sua reação àquele estresse. Se você fosse gritar, xingar, brigar, faz o contrário, respira fundo, conta até 10, de fato, 20, conta em alguns momentos 10, até 50. Até né? 50, faz essas respirações, porque isso ajuda muito. No final do dia, você conseguiu evitar vários picos de estresse que poderia ter impactado de alguma forma no teu dia, poderia ter te gerado um pouco mais de problemas, por exemplo, você ser muito reativo a alguém. Se você conta até 10, você pensa 10 vezes antes de ser reativo àquela pessoa que falou algo, porque você também não sabe o que ela tá passando. E aí isso você acaba interrompendo um ciclo de estresse que poderia acontecer ao longo do dia e consegue viver até muito melhor e com muito mais calma. Larissa, a gente está conversando, nós conversamos aqui sobre vida saudável, né? Você é um grande exemplo disso, e tudo que você faz, pratica, você põe em prática no seu dia a dia. Eu queria fazer assim, eu queria organizar esse nosso papo, né? Porque eu vejo muito no meu consultório, né? Eu costumo falar assim, tem muitos pacientes, hoje a população está envelhecendo, e eu vejo no meu consultório, Gilmar, pacientes que chegam com 80 anos e chegam bem, sabe? 80 anos, aquele cara que está bem, ativo, dirigindo, fazendo tudo, uma vida normal. E eu tenho também pacientes que chegam aos 80 anos lá no meu consultório e que chegam, às vezes, com dificuldade de levantar e sentar numa cadeira. Sim. Né? Então, eu comecei a observar esses dois estereótipos, né, no meu consultório. E uma coisa que todos os meus pacientes que chegam bem aos 80 anos de idade, eles são magros, eles fazem atividade física, dormem bem e com isso eles têm poucas comorbidades. Né? E o que é essa palavra difícil, Gilmar? Eles são menos hipertensos quando são, não têm diabetes, o colesterol geralmente está bom. Né? Então, isso é um desfecho de uma vida saudável. Né? A gente fica vendo você falar de vida saudável e ser um exemplo de vida saudável, de praticar o que você fala, porque a gente tem muito profissional que fala, mas não faz. Né? Fala o que eu mando e não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente vê, pelo menos eu tenho a oportunidade do meu trabalho de ver o desfecho de uma vida saudável, como é que é.
tá entendendo? E como é que a gente quer chegar lá? A gente tem que planejar o nosso caminho, a gente tem que percorrer esse caminho de uma forma boa para poder chegar lá bem, né? Uhum. Então, eu queria saber se você tem experiência com esse tipo de coisa, se você atende pessoas mais idosas, como é que é o seu consultório, se você observa isso, essas coisas também. Tenho sim pacientes 60 a mais, inclusive nesses dois extremos. Eu tenho inclusive uma paciente que eu adoro comentar sobre ela em toda entrevista que eu vou, podcast, eu comento sobre ela, que é uma paciente de 65 anos, atleta de CrossFit. Ela é vegetariana, me procurou por conta disso e ela ia participar de uma competição de cross. E ela falou assim: não tô rendendo bem nos treinos, minha força tá diminuída, o que eu preciso tomar? E vem aquela coisa, né? O que eu preciso tomar para melhorar? Porque eu quero competir, eu quero participar dessa 65 competição. anos? 65 anos. Em contrapartida, eu também tenho uma paciente com Hashimoto, que é uma doença autoimune, que é inflamatória, com a mesma idade e com uma condição de vida completamente diferente. Um pouquinho mais de sobrepeso, com algumas limitações de movimentação e tudo mais. Então, o que eu percebo de diferença? Que é a atleta do CrossFit, ela já vem de muitos anos de hábitos saudáveis. Ela sempre praticou atividade física, inclusive é instrutora de pilates. E ela tem, assim, um físico incrível. O que eu consegui construir com ela? Mais massa muscular, porque ela tinha medo de comer. Então, tem isso também, né? O medo de comer e não comer corretamente. Ela estava ficando mais fraca, então eu coloquei mais carboidrato, coloquei mais nutriente. Ela conseguiu se desenvolver muito bem. E a outra paciente, eu precisei retirar um monte de coisa. Eu precisei retirar carboidrato, eu precisei retirar glúten, que tudo isso ia piorar a doença dela. Só que ambas tinham estilos de vida diferentes. Então, o que eu percebi? Que uma começou a cuidar só agora, né, que percebeu que realmente precisava de uma ajuda profissional, não só na dieta, mas na questão hormonal, na questão de suplementação também. E agora que ela começou a ter uma resposta boa, mas isso vai levar um pouco mais de tempo e ela tem ali as suas limitações. Já a outra vem de muito tempo de hábitos saudáveis. Eu fiz uma pequena correção, não precisei nem colocar a suplementação. Ela, somente com o ajuste da dieta, ela acabou se desenvolvendo mais, construiu mais massa muscular e dá um show um monte de novinha. Muito legal. Então tem esses dois extremos, né? Essa diferença. A diferença que um bom profissional faz na vida do paciente. Sim. Né? Um profissional qualificado. A gente vê muita invasão assim, de especialidade, um querendo se meter, fazer o papel do outro. E como é importante você se tratar, né, Gilmar, com um profissional adequado da especialidade correta, né, o nutrição, você tratar com um nutricionista, um problema vascular, tratar com vascular. Com certeza, e eu acho que se o objetivo é o paciente, é a melhora, é entregar uma melhor qualidade de vida, a gente tem que pensar em tudo que possa agregar, e não só olhar para o nosso umbigo. Eu achei bem interessante, inclusive, você tocando no ponto da terapia. E assim, o doente de lipedema, ele precisa de um psicólogo para chamar de seu. E você ter, senão o nutricionista fala, não, tá aqui, seu suplemento é esse, se joga. Não é isso, é sempre multidisciplinar. Tanto o obeso quanto o paciente de portador de lipedema são pessoas com patologias crônicas complicadas, inflamatórias e que precisam de ajuda. Eu acho que a gente tem que pedir ajuda, né? Por um profissional. Vamos pedir ajuda a outros. Vamos mandar para educador físico, vamos mandar para nutricionista, vamos mandar para psicólogo, mandar pro vascular. E aí ele começa a construir um corpo mais saudável. E não apenas você assim, toma isso aqui, toma aqui a batata e vai fazer, e vai treinar. Sim, puxando a sardinha assim para o nosso lado, nós somos cirurgiões vasculares, angiologistas, esse é o podcast Vasos, nós representamos a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e nós tratamos das doenças, vamos dizer assim, do encanamento, sabe? É isso que nós somos responsáveis pelo encanamento. Por exemplo, o cardiologista, o cirurgião cardíaco, ele cuida do coração, que é aquela bomba, né? Todo o encanamento fica por nossa conta, né? Tanto a parte arterial, venosa, quanto linfática. Então, esse é o papel do cirurgião vascular. Existia um conceito antigo de cirurgia cardiovascular que acabou, isso aí acabou porque o cirurgião cardíaco começou a cuidar do coração e o cirurgião vascular começou a cuidar dos vasos. Então, daí surgiu a nossa especialidade. E cada um
fazendo o seu trabalho, com certeza vai trazer mais benefício para os nossos pacientes. Né, Gilmar? Muito bem. Ô Larissa, daqui a pouquinho a gente está caminhando para o final e eu queria que você... Queria não, que agora eu fico usando queria, o povo fica me fazendo bullying. Eu quero, né? Porque queria, eu não queria mais. Mas enfim, eu quero que você desse umas dicas aqui para a nossa audiência sobre alimentação saudável. Entendendo que quem está assistindo pode ser vegetariano, pode ser... Onívoro. Como? Onívoro. Onívoro. Que come de tudo. Ah, você é onívoro? Eu não sabia. Você sabia que onívoro é que come de tudo? Não, é um nome Cara, difícil assim, eu já saio saio Então daqui, são uns termozinhos diferentes. eu preciso assim. de uma dieta porque eu tô saindo mais pesado de conhecimento. Olha que honra, muito obrigada. E, dicas gerais para que quem está assistindo possa realmente absorver e que a gente possa realmente entregar um pouco mais aqui. E quais seriam essas dicas mais gerais de alimentação saudável e quem pode ser também de suplementação para o lipedema também? Suplementação e alimentação, né? Assim, digamos que a alimentação saudável a gente inclui todos os grupos alimentares, priorizando também a proteína em todas as refeições. Seja, se você faz 4, 5, 6 refeições no dia, coloque proteína em todas as suas refeições. Não negligencie o consumo do carboidrato, porque ele também precisa estar presente na dieta. Nosso cérebro, ele precisa de carboidrato para funcionar, ele só utiliza o carboidrato como fonte de energia, então não dá para você zerar o carboidrato e achar que você vai ficar saudável, porque não tem como. Mas também colocar frutas, vegetais, grãos e cereais em todas as suas refeições também. Então, basicamente é isso. Manter a hidratação também, a gente não pode esquecer da água. Então, tem que beber água, se hidratar corretamente todos os dias. Qual a quantidade de água? Em média de 35 a 40 ml por quilo de peso, quantidade mínima. Todo mundo fazendo as contas de cabeça aí. Isso é de água. Isso é de água. E manter essa alimentação ao longo do dia. Então, por exemplo, vamos dar uma dica aí de um dia tendo uma alimentação saudável. Levantou de manhã, ovos mexidos, uma opção de um pãozinho, pode ter o cafezinho de manhã. Mas não é mexido com bacon não, que as tira de bacon, né? Não, tira o bacon. Um cafezinho, uma fruta e um tipo de fibra. Pode ser aveia, pode ser psyllium. Aí no lanche da manhã, mais uma frutinha. Para quem consome leite e derivados, pode ser um iogurte vegetal. Na hora do almoço, sempre a mistura ali dos grãos e cereais, arroz com feijão, que é clássico brasileiro, uma saladinha, legumes cozidos no vapor e uma frutinha de sobremesa para ajudar na digestão. Pode ser mamão, pode ser abacaxi. No lanche da tarde, pode repetir o café da manhã, não tem problema, mas se tiver enjoado, faz ali um mingauzinho de aveia, pode usar uma proteininha também. Esse é o da tarde, é o que me À pega. noite, jantar mais leve, pode ser uma batata, uma abóbora, mais alguns vegetais ali cozidos e uma proteína. Um cuscuz. Cuscuz Aqui pode nós somos ser nordestinos, cuscuz. né? Cuscuz. Farinha, pode comer farinha ou tira da alimentação? Pouquinho assim. Porque quando eu viajo, que eu fico com um dia sem comer farinha, começa a me coçar, eu tenho uma abstinência de farinha. Eu sei como é que é. Mas um pouquinho de farinha não tem problema. A gente precisa dosar ali a quantidade do carboidrato. E antes de dormir, sempre uma proteininha para quem gosta e tem o hábito de consumir. Pode ser whey ou pode ser uma proteína vegetal, que a proteína à noite, ela vai ter ali, sim, seus benefícios. Pronto, você teve um dia saudável, consumiu frutas, vegetais ao longo do dia, se hidratou e tá tudo certo. O nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta, Gilmar. Sim. Eu queria que você desse uma dica de um filme, de um livro, alguma coisa que você costuma assistir para a nossa audiência, para que inspire a ter vida mais saudável, uma alimentação boa. O que é que você sugeriria? Eu gosto muito de ler, ver filmes, mas principalmente também documentários. Tem um específico, assim, que eu achei fantástico, que inclusive tem na Netflix, que é Como Viver aos 100 Anos. Esse livro, ele é maravilhoso. Todo mundo anotando aí Como Viver aos 100 Anos, esse eu vou assistir. É um documentário. Esse documentário, ele é maravilhoso, tem dicas incríveis ali de saúde, de alimentação, como que vivem os povos ali nas zonas azuis, que são consideradas as zonas com pessoas mais longevas e com qualidade de vida. Show. E eu sou louca pra conhecer esses lugares, que fique claro. É um documentário muito interessante, gostoso de assistir, não é cansativo e vale a pena, super recomendo. Sensacional, né? Pois é. Olha, eu só tenho a agradecer, Larissa, a sua participação aqui no podcast Vaso. Eu tenho certeza que a população, os nossos telespectadores devem ter gostado e aproveitado muito de tanto conhecimento, tanta riqueza e tanto exemplo que você nos deu, né? Eu gostaria de encerrar a minha participação dizendo quais são as minhas redes sociais, Dr. Leonardo Nóbrega, _vascular. Depois eu quero que você fale as suas. E o Dr. Gilmar,
Arroba você Dr. Gilmar finalizasse. Santos, canal do YouTube, arroba Dr. Gilmar Santos lá no Instagram também. E todo mundo seguindo aí o arroba SBACV Nacional. Agora saiu, ficou Saiu. bonito agora. Elegante, Todo mundo hein? seguindo tanto o canal do YouTube quanto o Instagram da SBACV Nacional. E dizer que foi fantástico. Já anotei as dicas, espero que todo mundo tenha anotado. Quem pulou, o povo gosta de pular vídeo. Quem pulou, volta, assiste, tem muita dica bacana. Muitíssimo obrigado pela presença, pelo compartilhamento. E obrigado, Léo. E As redes sociais sim, da, suas da redes sociais, Larissa. suas últimas É. considerações, por favor. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, da minha parte profissional, da minha vida pessoal também com o lipedema. Obrigada, né, por me permitir esse espaço. E o meu Instagram é @LarissaAmorimNutri. Lá eu posto dicas todos os dias, abro caixinha de perguntas também todos os dias e respondo ali o pessoal. Ok. Maravilha, muito obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Até o Tchau. próximo episódio de Vasos Podcast, o podcast que pulsa com a informação. Tchau, tchau. Tchau.